sempre. Mas que o Senhor, Ele venha te dar essa força que você precisa. Que o Senhor venha abençoar você, para você se tornar uma pessoa melhor cada dia. Que esse deserto que você está sendo empurrado hoje, ele possa representar na sua vida, aleluia, uma reviravolta, aonde você possa ter força, superar, suportar e ser vitoriosa, como Agar foi. Em meio às dificuldades que ela viveu, em meio a tantas adversidades sofridas, sofrimento, lágrimas, quando ela tentou para a voz do Senhor, ela obteve a resposta. Ali naquele momento, no fim do poço, ali no fundo do poço, é quando ela encontrava com o seu filho jogado ali, prestes a perder sua vida. Ela encontrou no Senhor, aleluia, aquilo que ela precisava. Gênesis 21, 14 e 20. Em nossa breve peregrinação na Terra, numa jornada que é determinada por Deus, somos agente das nossas escolhas e decisões. Escolhas e decisões, e muitas vezes somos atingidos pela decisão e escolha de outras pessoas. Lembrando que acima está a vontade soberana de Deus, que estabelece e determina todas as coisas a nosso respeito. Agar foi uma mulher vítima das circunstâncias sociais e pessoais, que no decorrer da vida enfrenta o gosto amargo das consequências e revés da vida. O deserto é um lugar árido, seco, sem água, sem nuvens, sem chuva, sem folhas, sem flores, sem flora, sem fauna, raros arbustos. O deserto é estar no centro do nada. É um ambiente sem vento, de dia calor, e à noite é frio. Não há possibilidade de vida no longo neste habitat, a menos que seja uma espécie já organicamente preparada para a sobrevivência. Mas a espécie humana precisa de diversos cuidados para sobreviver. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Percebemos na Bíblia basicamente três formas contextuais descritas quando Deus leva para o deserto e nos ensina. Trata no deserto, cura-nos no deserto. Quando liberadamente a decisão própria vai para o deserto. Exemplo de Elias. E a terceira forma é quando são empurradas, expulsos por outras para o deserto, que é o caso de Agar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A escrava egípcia Agar era a mãe de Ismael, filho de Abraão. Ocorre que o menino teve uma contenda com o pequeno Isaac e cria um mal-estar entre as mães. Fato que foi a gota d'água para Sara dizer para Abraão expulsar Agar e o filho do clã. O patriarca que, por sua vez, sofre com a palavra de Sara, mas em consulta a Deus, tem dele o seu aval para a decisão. Muitas vezes Deus permite que sejamos empurrados por outras pessoas para o deserto. Afinal, tudo está sob o controle de Deus. Nada foge ao seu controle. Por isso, Deus não nos apoia em ficarmos procurando culpados e nos magoando e nos ferindo por causa de A ou B. Ele quer que nós o conheçamos, mesmo quando somos empurrados, errantes pelo deserto. Abraão dá a Agar um odre de água e um pão, suprimento que, logicamente, não demoraria muito. E o que seria depois? Aparentemente, a morte era certa, no entanto, Deus estava no controle da situação.
Quando tudo parece perdido, Agar joga o menino debaixo de uma das árvores e afasta-se para não ver o filho morrer. Chora alto. Mas Deus que ouve tudo, afinal, um dos grandes questionamentos é: será que Deus ouve o clamor de alguém no deserto? Afinal, o deserto é difícil de ouvir, é difícil de clamar, pois pela aridez as forças se esvaem. Deus ouve e responde a pergunta: o que tens, Agar? E dá a primeira palavra de ordem para quem padece em meio ao deserto. Sem suprimento, sem força, pensando que vai morrer. Não temas. Deus está falando para mim e para você nessa manhã, não temer a adversidade que está à nossa frente. Deus entra com provisão. Deus ouve e atende até o clamor de uma criança largada pela mãe que não queria vê-lo morrer. A segunda palavra do Senhor para aquela mulher aflita foi: ergue-te. O Senhor está falando para você e para mim nessa manhã, nos erguermos. Levanta. Comece a romper as barreiras que estão à tua volta. Ao invés de ficar prostrada, esperando a morte chegar, levante sua cabeça. É do céu que vem o teu socorro. Erguer requer esforço, erguer requer atitude. Tenha uma atitude de fé nessa manhã. Tenha uma atitude de uma mulher vencedora nessa manhã. É tempo de se levantar. Aleluia. Deixa de ficar dormindo o sono da ignorância, de achar que você não pode fazer nada. Você é capaz. Porque é Deus que te capacita, é Deus que te justifica. Não se menospreze, não se autodiminua a você mesmo. Mas se coloque na posição, levanta. Não temas, ergue-te. Aleluia. Quando ela levanta com a força do Senhor, ela abre os olhos e ela contempla a fonte de água perto dela. Portanto, abra os seus olhos nessa manhã. Abra os olhos e veja o que Deus tem preparado para você. Aleluia. Quando nós nos dispomos a olhar na perspectiva de Deus, do sobrenatural de Deus, com certeza poderemos contemplar e usufruir do milagre. Aleluia. Louvado seja Deus. Lembra do profeta Eliseu e de seus servos de Geazi, cercados pelo exército de Assírios. Eliseu ora para o Senhor abrir os olhos de Geazi. E ele enxerga o sobrenatural e contemplou o exército muito maior do que estava com eles naquele momento. Portanto, queridos, reflita bem. O Senhor está falando comigo e com você, não tememos ao mal que nos sobrevém. O Senhor está dizendo, não pare diante da adversidade, não se deixe abater. Aleluia. Não temas, ergue-te, abra seus olhos, pois através da ótica de Deus, pois com certeza Ele vai mandar a fonte de água jorrar no deserto. Aleluia. O Senhor está derramando água sobre a tua vida nessa manhã. Ele está mudando situações nessa manhã através dessa palavra. Através da vida de Agar, Deus está ensinando, aleluia, você tem uma atitude, a você romper barreiras, a você se erguer, a você abrir os seus olhos, aleluia. A provisão Ele já está enviando, está a caminho, não desista. Grave no seu coração esta palavra, aleluia. O pobre e o necessitado buscam água e não as encontram. Suas línguas estão ressequidas de sede. Mas eu, o Senhor, lhes responderei.
Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios nas colinas estéreis e fontes nos vales. Transformarei o deserto no lago e o chão ressequido em mananciais. Porei no deserto o cedro e a acácia, a murta e a oliveira. Colocarei junto ao ermo, aleluia, cipreste, o aberto e o pinheiro. Isaías 41, 18, 20. É tempo de mudar. É tempo, aleluia, de se levantar. É tempo de você se colocar, aleluia, na dispensação de Deus. É tempo de você confiar mais no Deus que você tem servido. É tempo, aleluia, de conquistar o impossível. É tempo de você dizer não para a adversidade. É tempo de você estar de pé como mulher valente, como homem valente. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus de maravilhas, Deus de poder, Deus de graça. Espírito Santo de Deus, abre a visão dessas mulheres, Senhor, que me ouve nesta manhã. Que assim como Agar, que não era conhecida, que assim como Agar que estão no anonimato, Senhor, muitas das vezes estamos nós. Aleluia. Agar está essas coadjuvantes que passa toda a história na sombra dos personagens principais. Quem sabe eu e você está na mesma condição hoje, mas Deus está mudando estratégia. Deus está mudando, aleluia, a nossa vida, a nossa história, aleluia. Aleluia, de coadjuvantes para fazermos papéis principais. Chega de sermos personagens de segunda linha. Numa história onde, aleluia, Deus quer, aleluia, fazer, aleluia, jorrar mananciais de águas vivas. Esses personagens que estão aí no anonimato, nunca às vezes têm uma história muito bem contada. Ficam sempre em segundo plano, mas sem eles não haveria história. Mas de uma vez ou outra eles aparecem. Só que Deus conta com você anônimo. Deus conta com você anônima. Aleluia. Hoje, Agar, que sempre apareceu em letras pequenas no final da lista de créditos, vai ser o personagem principal de um documentário sobre sua vida. Creia nisto. Tome posse dessa promessa na sua vida. Agar era uma jovem natural do Egito. Ela aparece pela primeira vez na Bíblia, no capítulo 16 do livro de Gênesis. Agar era apenas a escrava de Abraão. Um homem muito rico e de sua esposa Sarai. Abraão e Sara eram nômades. Eles não tinham residência fixa. Iam de lugar para lugar, procurando paz para os seus rebanhos e água para beber. Quando Agar entra em cena, Abraão e Sara eram os personagens principais. Fazia 10 anos que eles haviam saído da cidade deles, Ur dos Caldeus, e estavam morando em uma região chamada Canaã. A escrava natural do Egito trabalhava para patrões naturais da Caldeia e morava na região de Canaã. Agar estava há pelo menos 10 anos longe de casa, da família de sua terra natal. Ficou imaginando quantas vezes na vida, aleluia, nós nos encontramos exatamente como Agar, longe da família, dos amigos de infância, da cidade que nasceu.
Eu, por exemplo, eu me encontro assim. Temos que enfrentar um novo sotaque, outros costumes. Nem sempre é fácil lidar com isso, mas se algumas vezes a distância é física, outras vezes ela é emocional. Moramos na mesma cidade, visitamos a família no final de semana, mas nos sentimos como quem está vivendo longe de casa. Também não é fácil lidar com isso. Agar era uma escrava. Ela servia pessoalmente a Sarai, a mulher de Abraão, ambos ricos. Para chegar a essa posição, ela precisou conquistar a confiança de sua patroa, pois era uma posição de destaque dentre as empregadas de Abraão. Agar deve ter demonstrado competência ao desempenhar suas funções e um temperamento cordato e submisso. A escravidão era uma prática comum na antiguidade, embora privar outro ser humano da sua liberdade tinha sido sempre algo inaceitável. A condição dos escravos no Antigo Oriente não pode ser comparada com a crueldade a que foram submetidos negros e índios nas Américas. Em várias circunstâncias do Antigo Oriente, os escravos eram tratados como membros da família. Era perfeitamente possível ser um escravo para a sua própria liberdade. A eles eram dados o direito de possuir propriedades, inclusive outros escravos, e realizar negócios. Agar teve uma promessa, igualzinha a mim e a você. Contudo, o personagem coadjuvante, quando Agar aparece no capítulo 16 de Gênesis, a história já havia começado. É bom que se dê uma olhada nesse começo. Quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus, porque ele atendeu um chamado de Deus, Abraão creu na promessa feita pelo Senhor de que a descendência dele se tornaria uma grande nação. Deus afirmou, inclusive, que alguns descendentes de Abraão seriam reis. Além disso, Deus disse que os filhos, netos e bisnetos dele teriam uma terra onde habitariam para sempre. Alguns detalhes dessa história. Deus não disse onde era a terra, disse apenas a Abraão a sair de Ur com sua família. Abraão e Sara até aquela altura não tinham filhos. Abraão tinha 75 anos quando atendeu ao chamado de Deus e Sara 65. 10 anos se passaram, nada acontecia. Nenhum filho para começar a descendência prometida. Então Deus chama Abraão e diz: Abraão, eu lhe darei muito mais bens do que você já tem. Abraão responde: para quê, Senhor? Se eu não tenho herdeiros, se tudo o que tenho será herdado pelo meu servo Eliezer. Mas Deus reafirma sua promessa e reanima Abraão dizendo que ele terá não só um herdeiro, mas será o pai de uma grande nação. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos conhecer o arranjo dessa história. A essa altura, Abraão tinha 85 anos e Sara 75. Há algum tempo ele já havia entrado na menopausa e Abraão não estava exatamente no seu pleno vigor sexual. Sara resolve dar um jeitinho. Para que a promessa do Senhor se cumpra, segundo o costume da época, ela autoriza e incentiva Abraão a dormir como escravo para que o filho gerado por esta relação pudesse ser o herdeiro legítimo do casal. E assim iniciar a descendência prometida por Deus. Olha o que acontece, irmãos, quando nós queremos ajudar Deus. Cuidado com o jeitinho que você quer dar. Cuidado com a pontinha do dedo que você quer colocar. Tem situações que você não deve interferir. Você tem que aceitar e viver e esperar no Senhor, confiando que Ele vai fazer. Aleluia. O brasileiro tem um jeitinho conhecido por todo mundo. Aleluia. É o tal do sujeito que aposenta sem ter direito, faz um retorno na rua que não pode, ganha salário sem trabalhar, vende ambulância pelo dobro do preço, recebe doação de bandido, se livra de uma multa de trânsito e compra um DVD da Cassiane por R$5. A questão é só dar um jeitinho, não é mesmo? No final, tudo é bênção de Deus.
Se Ele está por nós, quem será contra nós? Não é assim que muitos dizem? A barriga de aluguel escolhida por Sara foi Agar. Mulher escrava, estrangeira, não cabia a ela decidir nem sobre o seu próprio corpo. Mesmo que não quisesse, seria obrigada a dormir com o patrão para gerar o filho que não seria seu. Que destino terrível. Será privada da própria liberdade. É terrível isso. Quantas vezes nós mesmos já nos sentimos como Agar, obrigados a fazer algo que não queremos. Sequer nossa opinião é pedida, apenas a ordem é dada. Como Agar, muitas vezes cumprimos um papel que não gostaríamos de fazer. Como é difícil lidar com essa situação, não é mesmo? Em que você não pode dizer nada, simplesmente obedecer e fazer aquilo que querem que você faça. Para que o arranjo de Sara bolou pudesse dar certo, era preciso, de acordo com os costumes da época, que Agar fosse promovida. E ela foi. A própria Sara promoveu a escrava para a posição de segunda mulher de Abraão. Que coisa, não? Quantos têm usado meios distorcidos para se autopromover? Quantos têm usado a própria palavra do Senhor, aleluia, para conseguir aquilo que quer? Quantos têm usado o nome de Deus, profetizando as palavras que não provêm dele, dizendo que ele está dizendo alguma coisa sem que Deus está nem perto, para que ele seja visto pela sociedade? Cuidado, Deus está te vendo. Para entender um pouco melhor dessa situação, é preciso lembrar que uma das principais funções das mulheres na sociedade patriarcal era gerar filhos. Os patriarcas antigamente, eles não eram felizes se não houvesse filhos. Naquela época era considerada a mulher estéril, morta, sem vida. E assim era arranjado sempre uma segunda, para que essa prole pudesse ser, aleluia, levantada. Assim, uma mulher que não pudesse gerá-lo sentia-se uma pessoa de segunda categoria e era quase rejeitada socialmente e religiosamente, uma vez que os filhos eram reconhecidos como bênção de Deus. Quem não os tinha é porque não tinha a bênção de Deus na sua vida. Que ironia! E hoje, tudo isso tem mudado, e mesmo assim, há murmurações no meio. Outra informação que pode ajudar é saber que os filhos eram muito importantes em uma sociedade que dependia do trabalho braçal para comer, proteger-se. Assim era comum que homens ricos tivessem mais de uma esposa para ter muitos filhos e aumentar a família. Assim, o filho que seria gerado no ventre de Agar seria contado como se fosse de Sara. E aí, a família que Deus prometera para Abraão poderia começar. Começou errado. Quantas coisas nas nossas vidas começam errado, não é mesmo? Agora observe aonde isso tudo foi parar. Aleluia. Como uma decisão precipitada e errada, ela pode nos levar a caminhos que muitas das vezes não terá mais volta. Não terá mais como você, aleluia, recomeçar essa história. Porque uma vez ela é iniciada, ela tem que ir até o fim. Imagina o quadro. Abraão agora tem duas mulheres, Sarai e Agar. Sarai era conhecida em toda parte por sua beleza, lealdade ao marido, mas era estéril, seca. Agar talvez nem fosse tão bela e era uma escrava, mas era bem mais jovem. Sara carregava consigo o preconceito do útero vazio. Agar carregava consigo uma condição de estrangeira e escrava. Ambas mulheres de um mesmo homem. Ambas agora tinham o mesmo marido. Que coisa, não? A escrava se torna mulher. Acontece o esperado. Agar fica grávida. Imagino que nenhuma das duas sabia exatamente o que estava sentindo quando recebeu a notícia.
Sarai deveria ficar alegre, afinal o plano havia partido dela. Tinha funcionado. Ela tinha ajudado o Senhor a cumprir sua promessa. Se fosse hoje, talvez Sara dissesse, é de Deus. Muitas das vezes nós falamos essa palavra, né? Quando na verdade Deus nem está certo. Deus nem ousou pensar tal coisa. E você, na ingenuidade, na tua simplicidade, você abre a tua boca e diz, é de Deus. Agar passava por uma tempestade de sentimentos, alegria por saber que não era estéril, como sua patroa, expectativa sobre sua nova posição de esposa, apreensão pela consciência de que o filho que estava em suas entranhas não seria seu. Quantas vezes você já se sentiu como Agar, confusa sobre seus sentimentos? Não se pode dizer a qualquer sentimento para não aparecer. Não dá para escolher o se vai sentir ou não. Mas é possível escolher como lidar com os sentimentos que aparecem. As reações foram inesperadas. A escrava Agar, que deveria cumprir seu papel como gratidão e descrição, começa a desprezar sua patroa. Em bom português, Agar resolveu tirar uma casquinha de Sara. A esposa rica e bonita não podia ter filhos, mas a escrava estrangeira agora estava grávida do patrão. Chega a ser uma piada, não? Agora imagine vocês, feche os seus olhos e entra numa conjectura comigo. Os antigos escravos, juntamente com Agar, começam a fazer piadinhas. E aí, Agar, vai ser a patroa agora? Aleluia. Agar começa a receber carinhos na barriga, na frente da patroa. Exclamações de enjoo e indisposição. Agar estava dando troco. E você? Já deu troco para as saras da sua vida? Quando se foi explorada, usada ou maltratada por alguém, parece que a justificativa dar o troco sempre aparece, né? Veja só. Aleluia. Sarai era rica e bonita, cheia de servos, não precisava fazer nada, e ainda tinha um marido que a amava profundamente. Já a coitadinha da Agar era pobre, não tinha tempo para se cuidar, estava longe da família. Parece que aquelas cenas de novela mexicana, não é mesmo? É isso aí. Agar mostra para Sarai quem é a poderosa. Mas Agar não mediu bem seu poder de fogo. Sarai era a esposa amada de Abraão, companheira de longos anos e apoiadora fiel. Sentindo-se desprezada pela escrava recém-promovida, a esposa vai direto ao esposo e diz: você é que deveria passar a vergonha que eu estou passando. Entreguei a minha criada a você, dei a ela a honra de ser sua mulher, e veja agora o que aconteceu. Ela me despreza. O Senhor julga este caso entre nós. Sarai jogou tudo o peso da sua posição. O resultado foi líquido e certo. Abraão entregou Agar nas mãos de Sara, que ela fizesse o que achasse melhor. Segundo os costumes da época, Agar não poderia mais ser mandada embora. Sarai então inicia uma batalha pessoal com a ex-escrava. Ela torna a vida de Agar bem difícil. Tira os privilégios de esposa e lhe devolve a condição de escrava. Coloca Agar para fazer trabalhos mais pesados. Contra entre os empregados piadinhas sobre os egípcios. Enfim, ela inferniza a vida da escrava até que, sem suportar as humilhações, ela foge para o deserto. Com certeza você já passou por situações em que se sentiu humilhado. O preconceito em nosso país é como fogo de palha. A gente só vê a fumaça. Humilhado porque é negro, humilhado porque tem cabelo ruim, humilhado porque tem o nariz grande, humilhado porque tem, aleluia, alguns quilos a mais, humilhado por falta de um dente, humilhado porque nasceu no interior, humilhado porque a família é pobre.
porque gosta de música brega, porque é nordestino, porque é mulher, humilhado porque não tem filhos, humilhado porque ainda não casou. Como você reage a tudo isso? Agar, mulher, escravo, estrangeira, grávida e rejeitada. Comece a meditar neste contexto. Emocionalmente, ela estava uma pilha, porque automaticamente a mulher, quando ela está grávida, ela é sensível. Ela chora por qualquer coisa. Ela se emociona por qualquer coisa. Agora imagine você. Agar, mulher, escrava, estrangeira, grávida e rejeitada. Emocionalmente, ela estava no fundo do poço. Como muitas mulheres, ela correu para a casa da mãe. O deserto apenas está no caminho. Foi nessa situação, fugindo de tudo e de todos, que Agar encontrou o Senhor. Alguns dias atrás, eu estava ministrando a palavra numa igreja e tinha uma Agar no meio. Aleluia. E aquela palavra, a qual Deus colocara na minha boca ali naquele momento, falou com essa Agar, que ela estava querendo fugir para a casa da mãe. Ela estava querendo bater em retirada porque já não estava aguentando mais o deserto. E ali Deus pegou ela de jeito. E no final do culto ela disse: irmã, aquela palavra foi toda para mim, porque eu estava com tais pensamentos. Ei, você que está me escutando, você quem sabe que está aí querendo fugir, aleluia, do deserto que você está, não fuja, porque o teu deserto está no meio do caminho. E se você sair, você vai começar do zero. E você não terá força para suportá-lo. Permaneça aonde você está. O deserto apenas estava no caminho. Foi essa situação, fugindo de tudo e de todos, que Agar encontrou o Senhor. O primeiro encontro. No meio do deserto, provavelmente chorando e lamentando por sua vida desgraçada pelo sofrimento e pelo abandono em que se sentia, a escrava egípcia ouve uma das palavras mais agradáveis de ouvir, seu próprio nome. Agar. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus nos conhece pelo nome. O homem te conhece pelo apelido, pelo rótulo, mas Deus te chama pelo nome, aleluia. Deus conhece o teu nome, aleluia. Deus conhece você, porque foi Ele que te formou e te criou, aleluia. E ela escuta a voz do Senhor dizendo o seu nome, Agar. Mesmo quando a dor da humilhação é imensa, ponto de eu mesmo rejeitar, de eu mesmo me olhar e me rejeitar, quando você também quer se rejeitar, quando estamos fugindo em busca de um lugar seguro, porque nada e ninguém parece nos acolher. O Senhor nos chama pelo nome. Aleluia. Ouça a voz do Senhor falando contigo nessa manhã, Ele está te chamando. Vem Eunice, vem Aníbal, vem. Vem Suzana, vem Maria, vem Rebeca, vem Joana. O Senhor está chamando, aleluia, nessa manhã, mulheres, para se despertar nessa manhã. Aleluia. Mesmo quando a dor da humilhação é imensa, ao ponto de nós não nos vermos, o Senhor está nos vendo. Em seguida, Agar é confortada com sua real situação. Serva de Sara, Agar não deveria fugir dessa realidade, mas aprender a enfrentá-la. Por mais dolorido que fosse, era a verdade. Ela era uma das servas do Sarai. A fuga sempre é um recurso disponível, não é mesmo? Mais fácil. Fugir dos problemas, mas eu quero te dizer que fugir dos seus problemas não vai te levar a lugar nenhum. Fugir dos problemas não vai te fazer resolver o teu problema, ao contrário, aonde você estiver, o teu problema vai estar contigo, porque você não venceu ele lá onde você deveria ter vencido.
Se eu não gosto da pessoa, eu vou fugir. Se eu sou impaciente, eu não sei esperar, eu vou fugir. Se eu me sentir rejeitado, eu fujo. Se o trabalho é difícil, eu fujo. Se o chefe é duro, eu fujo. Vai ficar fugindo até quando? Se a ira está te consumindo, não fuja dela. Se a esposa é fria, não fuja dela. Se o teu marido está grosseiro contigo, não fuja dele. Resistir ao diabo e ele fugirá de ti. Aleluia. Aleluia. Depois disso, Agar é levada a refletir sobre a sua própria vida. De onde vens e para onde vais, Agar? O Senhor pergunta para ela. E o Senhor está me perguntando para mim nessa manhã. O Senhor está perguntando para você nessa manhã. De onde vens, para onde vais? Quais os propósitos da sua vida? Quais seus objetivos? O que lhe motiva a viver, Agar? Aleluia. Agar, que estava consumida em sua própria dor, em seu abandono, é chamada a pensar sobre a trajetória da sua vida. Nem sempre é fácil fazer isso. Às vezes o passado nos consome, outras vezes o futuro nos amedronta. Talvez ainda soluçando, Agar tenha a coragem de pintar seu autorretrato. Sou Agar, escrava egípcia, e fujo da presença de Sara, minha senhora. Não feche os olhos quando o Senhor colocar o espelho diante de você. Ele quer que você enxergue sua real situação. E assim como Agar reconheça a trajetória da sua vida, onde você está. Quão difícil deve ter sido para ela admitir tudo isso. Mas foi o ponto de partida. Se ela não tivesse tido a coragem para se olhar no espelho, nada mais teria acontecido. Depois disso, Agar recebe uma orientação no mínimo estranha. Volte para a sua senhora. Se submeta a ela. Talvez Agar fosse razoável que o Senhor lhe dissesse. Agar realmente foi um absurdo. O que Abraão e principalmente Sara fez com você. É uma injustiça e eles vão pagar caro por isso. Aí Agar voltaria como uma justiceira, se a si mesma trazendo castigo para todo mundo. Mas não, Deus não trabalha dessa forma. Aleluia. Diante da cara de espanto de Agar. Aleluia. Fez ao ouvir as orientações do Senhor. Explicou os detalhes. Ele não vê apenas os patrões ricos de Agar. Realmente não era através do filho de Agar que Deus cumpriria a promessa feita a Abraão. Mas o menino no ventre de Agar não seria esquecido, havia um plano para ele. E de repente aquilo que Agar estava vivendo, a sua dor, a sua humilhação pela qual havia passado, tudo seria usado para construir o futuro. Deus tinha um plano, Agar e seu filho faziam parte desse plano. Eu quero te dizer que você faz parte do plano de Deus nessa geração. O menino deveria se chamar Ismael. Ele também seria pai de uma grande nação. De sua descendência surgiram 12 príncipes. Um povo comparado a jumentos selvagens, indomáveis, de relacionamentos pouco amigáveis com estranhos. Além disso, a grande nação descendente de Ismael teria sempre perto do restante da família de seu pai. Deus constrói o futuro que Ele deseja a partir de você. Isso quer dizer que a sua vida faz parte daquilo que o Senhor está realizando. Por isso, antes de desesperar, ouça o que diz o apóstolo Paulo sobre a questão. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Agar obedece. Grande dádiva é obedecer. Obedecer à prova da confiança. A fé se mede pela obediência. Para Agar, obedecer significava voltar para a casa dos patrões, reconhecer seu erro ao fugir, admitir sua posição a escravo e suportar os possíveis maus tratos de Sara. Quando Deus lhe encontrou no deserto, chorando, lamentando o que ele lhe disse que fizesse, para onde você tem que voltar? Com quem você precisa falar? A quem você precisa pedir perdão?
O que você precisa reconhecer sobre si mesmo? Minha oração hoje é que haja espaço em seu coração para a obediência. Obedecer é um grande, aleluia, uma grande dádiva. Agar obedeceu a Deus, cumpriu aquilo que havia prometido a ela. Você também pode obedecer e ter certeza de que o Senhor irá cumprir a vontade dele em sua vida. Aleluia. Portanto, começa, aleluia, a entrar nos caminhos do Senhor. Na obediência no Senhor. Aleluia. A se colocar, aleluia, como filhas da obediência. Como pessoas que estão dispostas a cumprir o ídolo do Senhor. Sem retrucar. Sem reclamar, sem murmurações. Agar, quando obedece, volta. Ela recebe de Deus ali, aleluia, aquilo que ela esperava. Fácil? Não. Nem sempre é o melhor caminho, não é mesmo? Não é o caminho que você quer, mas é o melhor caminho para você seguir, sim. Quem sabe você gostaria de estar trilhando um caminho alto. Mas se nesse momento Deus permite você trilhar um caminho baixo, passe por ele que um dia chegará no alto. Um dia você chegará, aleluia, no lugar que você, aleluia, espera que o Senhor coloque em você. Mas primeiro obedeça. Primeiro passe pela humilhação, pela preparação. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus conhece, amados. Deus sonda o seu coração, a sua vida. Eu quero te dizer que há um caminho preparado pelo Senhor para você. Há um trajeto traçado por Deus que você não pode fugir dele. Ainda que hoje você esteja no deserto, ainda que hoje você esteja passando pelo vale da sombra da morte, eu quero te dizer que você não vai permanecer aí onde você está por muito tempo. Passe o teu deserto, confie no teu Deus, porque a tua esperança está nele, e dele vem a provisão para o teu problema, para a tua dificuldade. Aleluia. Aleluia. Seja uma mulher submissa, obediente ao Senhor. Seja uma guerreira de Deus, escolhida nesse tempo para proclamar o Evangelho, para pregar as boas novas àquele que tem fome e sede da justiça de Deus. Não empreste os seus lábios para coisas que não edificam, mas empreste os seus lábios para aquilo que vem para edificar a sua vida. Aleluia. Essa foi a palavra de hoje. Segunda-feira estaremos de volta. Mas antes quero anunciar aí as programações. Hoje, sexta-feira, tem missionária Cristina aí, trazendo aí a palavra de Deus. O programa Mulheres de Ouro em Ação, também pastora Dávia. Nós temos aí a missionária e cantora Joelma Patrícia. Aleluia. À noite nós estamos de volta com o programa Resgatando Vidas. Que você possa sair na dispensação do nosso Deus, buscando todos os dias acertar. E naquilo que você tem errado, você buscar acertar sempre. Melhorando os seus caminhos, as suas veredas, para que aquilo que você espera do Senhor venha acontecer na sua vida de uma forma ampla
objetiva e clara. Para aqueles que te veem, vejam Deus na tua face. Amém? Fique com Deus, graça e paz, são 10 horas, 1 minuto. Que Jesus possa te abençoar poderosamente em nome de Jesus. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu, tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na sua